sou psicóloga, mestre em psicologia clínica e sou membro integrante aqui da Clínica Psicologia Sorocaba. Hoje daremos início aos nossos encontros para entendermos um pouco mais sobre a área da psicologia e sobre a complexidade da mente. Bom, hoje o tema que escolhemos, para iniciarmos os nossos encontros foram os chamados transtornos de personalidade. Bom, é um tema bastante amplo, tá? Que tem bastante assunto, para aprender, para falar. E hoje nós faremos um breve resumo e elegemos um assunto somente, tá? Sobre os transtornos de personalidade. Bom, o tema que nós iremos tratar hoje são os transtornos de personalidade antissocial, tá? Os chamados os psicopatas, tá? Dentro desse grupo existe alguns, 4 grupos. Dentro do grupo antissocial existem 4 grupos, tá? Que eu irei explicar para vocês hoje, tá? Antes de entrarmos, no que cada um, nas características principais de cada um, tem uma característica geral, tá? Que aborda a todos, em maior ou menor grau. Eu vou explicar isso. Então, primeiro, todos possuem alguma falha na reflexão moral, tá? E na capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, falha na reflexão moral é que ele tem muita dificuldade, em se enquadrar nas leis, nas normas que regem a sociedade. Tá? E pouca empatia, ele não sente a dor do outro, ele não sente compaixão. E também, depois nos psicopatas mais graves, não existe o sentimento de culpa, isso é zero. Tá? Ou pouca ou nenhuma compaixão pelas pessoas. Então vamos lá a esses 4 grupos, que estão dentro da chamada personalidade antissocial. Vamos lá. O primeiro são os chamados histriônicos, tá? Depois o narcisista patológico, os borderlines e o antissocial. Voltando. 1. Histriônicos. 2. Narcisistas patológicos. Os grupos chamados borderlines e depois o antissocial, psicopata propriamente ditos, tá? Vamos então aprender um pouquinho do que seria a personalidade histriônica, Então, essa personalidade, ela também é tomada por um narcisismo, tá? Ela também tem traços de egoísmo, de egocentrismo, tá? Mas, não são os graves, tá? Elas falam muito bem de si mesmo, elas são extrovertidas, elas fazem um marketing pessoal muito bem feito, tá? São bem relacionadas, tá? Mas existe, algo em torno do narcisismo, dessa ideia, passa uma ideia de que é uma pessoa muito bem resolvida, ela persuade muito bem, tá? Mas não tem traços ainda do psicopata mais grave, que vamos falar mais pra frente. Então, esse é o grupo dos histriônicos. O segundo grupo, das personalidades antissociais que estamos tratando hoje, são os chamados narcisistas patológicos, Então, esses daqui sim, a gente já pode pensar numa patologia um pouco mais grave. Eles sim se sentem melhores do que os outros, eles falam muito bem de si mesmos, Então, eles inferiorizam, o resto do mundo, onde eles, se sobressaem e são os melhores, tá? Então, eles têm como eles sabem mais, eles são os melhores, eles são os mais bonitos, existe nessas pessoas um grau de arrogância, tá? E pouca humildade. Então são pessoas difíceis, muito difíceis de se conviver, de se relacionar, porque ela tem muito pouca empatia pela dor do outro, tá? Agora vamos ao terceiro grupo, tá? Dentro da personalidade antissocial. São os chamados transtornos de personalidade borderline, tá? O que seria borderline, O nome já diz borda, ele está na borda entre a neurose e a psicose, Então é uma pessoa que oscila muito, de humor, e ora ele está dentro do plano da realidade, ora ele está dentro, de um plano que é fora da realidade,
tá? Uma característica muito peculiar dos borderline é que assim, ele idealiza muito uma pessoa, ele trata super bem, né? Ele exalta essa pessoa e de uma hora para outra, né, ele avacalha com tudo, né? Ele derruba essa pessoa, ele humilha, tá? Então ele tem essa relação, né, muito complicada com as pessoas, de idealização e de destruição. Essa é uma característica importante dos borderlines, tá? Eles também têm traços de narcisismo, né? Eles não podem ser contrariados, todo mundo tem que concordar, todo mundo, né? Então, outro tipo de pessoa dificílima de conviver. E também baixíssima tolerância à frustração, tá? Não pode, né, de novo ser contrariado, tudo tem que dar certo, são pessoas estouradas, tá? Então, de uma hora para outra, ela pode ter um surto de agressividade, né, e de violência, né, muito grande, e também tem tendência ao suicídio. Ora é para chamar atenção e ora porque realmente ele tem vontade de acabar com a própria vida, tá? E o último, né, eu falei que são quatro grupos dentro do grupo de transtorno de personalidade social, são os chamados mesmos clássicos psicopatas, tá? Aqui a gente pode lembrar dos filmes de serial killers, né? Aqui nesse caso a empatia é zero mesmo, né? Ele não tem sentimento de culpa, né? E outra característica importantíssima, eles são desprovidos de medo, né? Eles não têm medo de nada e nem de ninguém. Então, se a gente pensar na educação, né, quando éramos criança, a gente acabava obedecendo os pais por muito medo de perder o amor deles. No caso do psicopata, isso não existe, né? Ele não tem, né, o medo de perder alguma coisa. É um grupo muito pequeno da população, é 0,5% da população mundial. E daí onde estão, né? Quem são essas pessoas? Aí a gente pode pensar nos delinquentes mesmo, tá? Que assim, são pessoas, né, que assaltam, que matam, né? E que daí o tratamento, né, do ponto de vista psicológico é quase zero, tá? Então, porque eles não têm freio moral, né? Eles não se enquadram, né, dentro do que a gente, né, espera para se conviver em sociedade. Então, desses 4 grupos que eu falei, esse seria o mais grave. No caso do histriônico, no caso do narcisista patológico, no caso do borderline, a gente pode ter um sucesso até no tratamento, tá? Eu acho que o prognóstico até é razoável, né? Nesse último grupo que eu descrevi, não. Bom, é isso por hoje. Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa, né, com o nosso encontro de hoje. Comente, né, tire suas dúvidas, também dê sugestões para os próximos encontros, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.